Olá, Creators! Tudo bem com vocês? Quero compartilhar com vocês uma história que eu estava lendo de manhãzinha, quando eu acordei, eu estava lendo, depois eu dormi um pouquinho de novo. Que você lembra quando Jesus ele foi crucificado? Ele foi crucificado e todos aqueles seus discípulos que o acompanhavam durante tanto tempo, eles se espalharam, né? Eles ficaram de longe, só observando. E eles se frustraram muito, e eles se frustraram porque eles pensavam que Jesus Cristo era o Messias que havia sido prometido para reinar e governar em todas as nações. E olha que interessante, depois de 3 dias Jesus ressuscitou. Aí lá foram as mulheres para ver o sepulcro e passaram 2 anjos ali e falaram assim para elas: vocês não lembram que ele falou que depois de 3 dias ele ia ressuscitar? E elas saíram para contar para as pessoas. Bom, naquele período, né, as pessoas ainda estavam frustradas porque elas não tinham visto Jesus ainda ser ressuscitado. E aí haviam 2 discípulos no caminho de Emaús, né? Eles estavam indo e aí eles, tristes e conversando sobre tudo que tinha acontecido ali naquela situação, naquele final de semana tenebroso, que foi o período da crucificação de Jesus Cristo, sem esperança. E aí, de repente, surge um homem. Na verdade era o Senhor Jesus disfarçado. Ele chegou ali, né? E eles não perceberam, porque eles estavam tão tristes, eles não perceberam. E aí Jesus começou a perguntar: mas por que vocês estão tristes? Do que vocês estão falando? Eles falaram assim para Jesus: você é o único que não conheceu o que aconteceu aqui nesse final de semana em Israel, em Jerusalém. E aí eles conversando, e o próprio Senhor Jesus Cristo começou a dar uma aula para eles, dizendo que vocês não lembram quando os profetas falavam que devia acontecer dessa forma para que ele fosse ressuscitado ao 3º dia, né? Que deveria acontecer exatamente do jeito que aconteceu. E eles estavam tão, né, envolvidos naquela situação ali, que quando Jesus ele foi partir o pão, foi quando eles entenderam que era o próprio Jesus que estava falando com eles. E aí no meio disso Jesus desapareceu. E ele desapareceu e aí eles começaram: meu Deus, era o mestre que estava com a gente esse tempo todo. Eles não perceberam, eles foram envolvidos ali naquela situação, mas eles não perceberam que Jesus estava ali com eles, já ressurreto. Eles só foram entender e depois eles começaram a se questionar: olha, será que a gente não sentia arder o nosso coração quando ele falava aquelas palavras? Então muitas vezes a gente está andando e vivendo a nossa vida, tendo os cuidados no nosso dia a dia, que a gente esquece que Jesus está ali com a gente o tempo todo, falando no nosso espírito, falando no nosso coração. O nosso coração ele se aquece e a gente não dá o devido valor. Então eu queria convidar você, presta atenção nos detalhes, porque Jesus Cristo, ele está na porta do seu coração o tempo todo, querendo falar com você, querendo te dar a estratégia, querendo fazer com que o seu espírito se avive e se renove diante dele todos os dias, para que você possa ganhar a vida eterna. Deus te abençoe e a gente se vê, no próximo vídeo.